isso, assim, foi caindo, assim, muita coisa para mim. Não tem como não despertar, não tem. Mas cai sobre as pessoas também, né? Só que as pessoas ainda estão resistindo. Abre o guarda-chuva, é que nem a chuva vem para todos, né? Mas eu posso pegar um guarda-chuva e não deixar que nenhuma gota caia em mim. Daí eu bloqueio. Então eu penso que isso está acontecendo com a maioria ainda que estão com seus guarda-chuvas aí, vários guarda-chuvas abertos. Isso aí foi uma coisa que me mostrou assim que meus olhos estão vendo. Não tem como eu negar mais isso. Outra situação foi eu fiz muitos resgates de animais, de gatos, de cachorro. Claro, na medida que posso, né? Porque se eu for aí andar 40 quilômetros, eu vou encontrar 10 cachorros na beira da faixa e vou ter que passar adiante, né? Duas vezes eu parei para resgatar e quase causei um acidente, né? Então fui multado até uma vez. Não é fácil, assim. O cachorro está assustado, daí tu para o carro e daí vai para o meio da faixa. É muita crueldade quem faz isso, né? Mas algumas vezes assim que mexeu comigo foi numa praia aqui, que soltam muitos animais. Eu estava lá trabalhando na igreja e eu vi um cachorro pele e osso, né? E ele estava todo bichado e não conseguia parar em pé. Ele estava cambaleando para parar em pé e as pessoas que viam choravam de terror. E eu cheguei perto dele e vi que ele era cego, né? Estava cego. Daí ele achou lá uma toca e daí eu fui lá levar um alimento para ele, mas ele parecia um montinho de osso, assim, quando ele se recolheu. E daí eu fui para a capela e chorei e pedi para Deus levar ele. Só que eu não podia fazer nada ali, porque eu não tinha um tostão, eu era um seminarista, né? E a casa não era minha, o padre não gostava de cachorro. O que eu ia fazer? Liguei para a prefeitura, liguei para brigada, liguei para ninguém, meio ambiente, ninguém fez nada, um passou para o outro, né? Muitos seres vieram até o meu encontro pedindo ajuda e não podia fazer nada, e aquilo me deprimiu muito. E depois, outro fato, bom, até me esqueci aí, mas esse encontro com o sofrimento deles, né? Presenciar, muitas vezes não ver as carroças aí, ver todo dia o bicho ali, né? Não podendo parar em pé e tendo que levar 5 ou 6 em cima e mais carga. Essa inconformidade que a gente tem com um oceano de crueldade que a gente está mergulhado, né? E tentar mudar essa realidade, fazer que as pessoas acordem. Então virou a chave completo para mim e a igreja está me acolhendo por enquanto, né? Porque eu acho que não pode contestar. Não tem como me contestar, porque eu encho esse livro aqui de citações do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, da Bíblia, de outros teólogos. Então fica essa tensão ainda, né? Mas assim, a minha grande vontade é um dia ter uma paróquia vegana, né? Que ela não precisa ser eu, um outro padre, mas que ela pregue a compaixão animal e ela faça eventos sem exploração animal. Com a infinidade de alimentos que temos hoje aí, tem churrascaria vegana aqui, que é muito melhor. Tipo, fazer eventos, mas sem exploração animal. Isso é uma proposta que tem na encíclica do Papa Francisco. Não é? Eu interpreto dessa maneira, né? Porque ele diz que a igreja está caduca e paralítica. Ou seja, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma conversão nessas paróquias. Cuidar da vida mesmo. Olhar para essa questão da alimentação. Olha, as pessoas estão doentes. Elas estão à base de remédios, vindo para a missa ali,
com tudo que é doença pelo alimento que a igreja mesmo oferece. Temos um padre aqui que trabalha nessa linha, mas ele não é tão incisivo como eu, assim. Mas ele prega muito contra o consumo de leite, contra a carne vermelha, prega alimentação vegana, dá palestras, mas ele tem um jeito mais político, digamos, né? É mais político. E eu estou trabalhando isso em mim, tentando trabalhar, mas ser político envolveria que eu fosse em churrascos, que eu fosse, né, que eu aceitasse muitas coisas assim que é intragável, né? Para mim já eu somatizo muito, sabe? Daí eu começo a sofrer ansiedade e o meu corpo vai sendo judiado quando tu te sente assim como que prostituído moralmente. Essa palavra que eu uso também. Verdade. Prostituição moral. E é muito corajoso da sua parte ir contra, não é contra, ir a favor de uma causa que é tão nobre, é tão especial, e eu tenho esse mesmo sentimento que o senhor tem, que o futuro é esse, o presente já é esse, e o futuro é esse sem sobra de dúvidas. Porque nós somos uma onda talvez desse tamanho, né? Mas não importa, eu tenho esse sentimento que mais dia menos dia, mais pessoas vão despertar, mais pessoas vão se atentar para aquilo que tem outros nomes na prateleira. Aquilo lá não tem outros nomes, não significa outras coisas. Aquilo lá significa exatamente morte, significa um animal morto, está a nosso dispor para nossa para que a gente comemore em volta dele. Então existe todo um sentimento assim não bom, né, adicionado a isso daí. E como é legal, não sei se provavelmente o senhor sente isso daí. E como eu fiquei assim feliz quando eu me dei conta de que eu estava diante de um prato que tinha muita vida e que aquela vida toda faria parte de mim em meia hora, 2 horas, 3 horas. Como isso faz bem, né? Faz bem pra gente. Como a gente consegue então contagiar positivamente as pessoas também através disso, porque o alimento, eu não sei o que o senhor acha sobre, mas eu considero o alimento, ele está presente nas nossas vidas todos os dias e ele está agregado a uma série de eventos, uma série de comemorações, uma série de partilhas de sentimentos que ele se torna assim muito importante. Porque é muito difícil as pessoas combinarem, uma ligar para a outra e dizer: vamos correr, vamos caminhar, vamos mexer na horta. É geralmente para fazer algo ao redor da mesa, né? Isso não é errado. Eu acho que é um momento muito legal, um momento de união e de troca. Só que pode ter algo que una elas que não seja a morte, né? Que seja algo para gerar mais vida ainda, talvez mais compreensão, talvez mais empatia, talvez um despertar aí para muitas coisas que nem o senhor comentou da sua renite, né? Uhum. Da sua renite, de passar, de repente sofreu durante 20, 15, 10 anos com ela, sendo que estava ingerindo justamente o veneno que estava fazendo com que essa situação adversa acontecesse. Então, como tem coisas que estão tão perto dos nossos olhos, né, Padre Paulo, que parece que a gente não consegue enxergar. Talvez a gente tenha que pegar um espelho para conseguir enxergar o tão perto que tá, tantas mudanças, inclusive a partir daí da própria alimentação, eu arrisco a dizer, um despertar espiritual. Uhum. Com certeza, o alimento é sagrado. O nosso corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo. É como uma frase que tem ali que é forte, mas eu acho muito verdadeira. Se Deus tivesse feito os animais para nosso alimento, os matadouros seriam um templo. Por quê? Porque a comida é sagrada, é aquilo que nos mantém. Eu tenho problemas até, porque eu como demais, eu como muita fruta. Tem aqui banana, tem maçã, tem laranja, tem
mamão, tem melão, tem amendoim, tem o pinhão, que eu adoro. Então, eu luto para manter, corro e treino para não ser gordo, né? Eu tô gordo, assim, mas é uma luta contínua. Ó, o senhor treina, faz academia? Faço. Que legal, que coisa Corro boa. 10 quilômetros em 50 minutos, 52 minutos. Olha aí, que legal, hein? Bah, que show. Com tudo, né? Com tudo essa idade, assim, coisas que eu não tinha forças, né? Antes do veganismo. Faço exames todos os anos, tá tudo bem, tudo assim equilibrado, tirando triglicerídeo, né? Que às vezes tá alto, mas é do carboidrato. Que eu adoro arroz e feijão. Eu também. É minha comida favorita. Né? Uhum. Outra coisa que me chocou muito, sabe, quando eu já era vegano, e o meu pai era um desses gaúchos aí, né, de raiz, e ele matava animais. Ele era chamado na região lá para matar, porque nem todos têm coragem de matar um porco, matar um boi. E aquilo tornava ele um ser sociável, né? Mas um dia, aí eu ia visitar ele faleceu há 3 anos. Eu ia lá almoçar e eu levava a minha marmitinha, que ele fazia churrasco, né? Mas eu visitava ele. Aí um dia ele disse assim, ele nunca me contestou, mas ele me deixou um testamento que eu nunca vou esquecer. Sabe que tu tem razão? Faz uns 20 anos que eu fui chamado para matar um bode. Daí, no momento em que eu ia passar a faca na garganta dele, ele me olhou. Nós ficamos nos olhando e eu senti no olhar dele implorando compaixão. Só que estava aquele mundo de gente em volta e eu matei. Mas até hoje, nunca mais matei nada. E aquele olhar do bode me atormenta até hoje. Às vezes acordo de noite com essa lembrança. O meu pai me deixou um grande testemunho. Aí. Ele despertou também, só que ele tinha as suas limitações, né? Tinha a idade, tinha esse condicionamento social, que ele era muito mais do que eu, e ele fazia lá o churrasco dele, né? Mas sempre comprando e nunca mais matando nada. E ele tinha muito amor. Os últimos anos dele, ele dormia com o cachorro, né? Dormia na mesma cama. Comia, botava comida e botava o cachorro comer no mesmo prato. Me deixou esse testemunho, né? E tudo isso, assim, foi caindo, assim, muita coisa para mim. Não tem como não despertar, não tem. Mas cai sobre as pessoas também, né? Só que as pessoas ainda estão resistindo. Abre o guarda-chuva, é que nem a chuva vem para todos, né? Mas eu posso pegar um guarda-chuva e não deixar que nenhuma gota caia em mim. Daí é o bloqueio. Então eu penso que isso está acontecendo com a maioria ainda que estão com seus guarda-chuvas aí, vários guarda-chuvas abertos.